Put the needle on the record. Ora, bom dia. Mais uma vez, bem-vindos à edição 2023 do To Build. Vamos sem mais demoras, até porque estamos aqui um bocadinho a correr, avançar já com o próximo painel. Ok, começo por chamar a palco o João Lagos, é empresário e, para muitos, a cara do Estoril Open em Portugal. Bom dia. João Noronha Lopes, gestor e também sempre alguém muito atento à realidade desportiva portuguesa. Tudo bem, é verdade. Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV. Para quem não sabe, um excelente canal, recomendo vivamente. Ok? Parece um bom começo. Vítor Pereira, treinador de futebol. Prazer. E o Hugo Miguel, que nos vai dar aqui uma grande ajuda na gestão dos tempos, porque se alguém se esticar, há cartões para toda a gente. O Miguel, que é árbitro, para quem não sabe, fica a saber. Isso nunca se deixa de ser. Meus senhores, estejam à vontade. Vamos falar aqui um bocadinho da comunicação no desporto em Portugal, e é um tema que está sempre atual, nem sempre pelas melhores razões. Eu vou começar pelo João Lagos. Até que ponto, em todos os eventos que o João já promoveu, o papel da comunicação nesses eventos e como é que esse papel da comunicação foi evoluindo ao longo dos anos? Diria eu que é uma história tenebrosa. À época que eu comecei a organizar eventos, estamos a referir à época de finais dos anos 70, princípios de 80, eu tinha a ambição de promover a minha modalidade de berço, que era o ténis. Queria desenvolvê-lo, queria divulgá-lo. Criei uma escola de ténis, não precisava de grande divulgação, não havia telemóveis. E a quem queira angariar a escola, implementei-a em maio de 74. Estão a ver a data. Em que grande parte da minha potencial clientela estava de fugida, uns para o Brasil, outros para aqui, outros para ali, outros para lá. E a minha angariação, a comunicação que eu podia fazer para angariar alunos, e precisava mesmo, que a seguir ao 25 de Abril tive que fechar uma atividade profissional, uma outra que tinha, e o ponto de encontro, a angariar alunos, era a discoteca da moda em Lisboa, que era o Stones, os mais antigos poderão conhecê-la, era o único ponto de encontro, onde a gente poderia encontrar pessoas e participar aos amigos. Vou começar uma escola, embora lá aprender a jogar ténis e por aí fora. Posteriormente, na sequência dessa coisa, algum tempo depois, estava a organizar os primeiros eventos. Já treinavam os miúdos, que já jogavam umas coisas e que precisavam de torneios, E nesse tempo, a mídia que existia, os jornais que existiam, dedicavam 0 linhas ao desporto que não o futebol. Portanto, arranjar sponsors sem comunicação é praticamente uma tarefa. Aconteceram algumas coisas, tanto ou quanto por caridade de amigos que querem ajudar a incentivar a coisa, mas tive que acabar por criar um jornal de ténis. Porventura, o primeiro jornal não sobre futebol, dedicado a uma única modalidade. Como calculas, percebia tanto de jornais como de lagares de azeite, como se costuma dizer. E, portanto, foi por aí fora, e mais tarde, quando comecei a organizar torneios maiores, e que provocavam mídia espontânea, e os próprios jornais generalistas eram obrigados a comentar e a dar notícia, e entendi que a melhor forma, e descobri nessa altura que a melhor forma de promover a modalidade era o grande evento.
provocava mídia espontânea, a televisão aparecia, finalmente, as rádios e por aí fora, e foi uma matriz que usei depois para me envolver noutras modalidades desportivas, muitas vezes não por iniciativa própria, mas porque eram os amigos do golfe, os amigos do surf, os amigos de outras modalidades desportivas que achavam que eu era um mágico que arranjava a solução e fui arranjando e os mídias foram-se abrindo às outras modalidades, que não apenas o futebol, porque isso era uma luta muito inglória naqueles tempos. Eu peço para passar o microfone aqui ao João Noronha Lopes. João, um gestor que está muito próximo, nós sabemos, do mundo desportivo em Portugal, da experiência que teve quando esteve mais próximo, o que é que sentiu da forma de comunicar para as pessoas? Comunica-se bem no desporto? Bom, antes de mais, muito bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite aos Gêmeos Mira, que são de facto um exemplo notável de organização. O único problema que eu tenho é que eu acho que já falei aos dois, mas não tenho a certeza se não falei duas vezes ao mesmo. É 50% probabilidade. Voltando, relativamente à sua questão, eu acho que há obviamente muitas semelhanças entre a capacidade de comunicar e como se comunica no desporto e nas empresas. Eu diria que a primeira coisa, e hoje em dia, é que essa comunicação tem que ser autêntica, tem que ser genuína. As pessoas têm que sentir aquilo que nos motiva, para onde é que nós queremos ir, qual é que é a nossa paixão. Até porque fala-se muito de fake news, mas a fake communication hoje em dia é facilmente detectável, pode durar algum tempo, mas não dura para sempre. As pessoas estão mais informadas, têm acesso a mais informação e, portanto, eu diria que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que me parece muito importante que a comunicação seja coerente, seja holística. Eu olho para a imagem de uma empresa ou de uma organização como um mosaico. E o mosaico só está completo quando todos os azulejos estiverem lá colocados, não é? E muitas vezes investe-se muito nos 90% e esquece dos últimos 10%, que são os últimos 2 azulejos que falta colocar. E numa empresa tudo comunica. Muitas vezes esses 10% são os mais difíceis. Tudo comunica. As pessoas, os estatutos, o produto, o local onde se resolve o trabalho. E, portanto, investe às vezes, muitas vezes, em aspectos formais, mas esquece que o mais importante é o exemplo e aquilo que as pessoas comunicam no dia-a-dia e aquilo que fazem. E o terceiro ponto, que também me parece relevante, tem a ver com o modo como as pessoas e as organizações transmitem essa comunicação. Eu estou cada vez mais convicto que é impossível haver uma boa comunicação externa se não houver uma boa comunicação interna. E muitas organizações falham por causa disso. E que as pessoas de uma organização ou de uma empresa são os melhores embaixadores da sua marca ou do seu clube. E que muitas vezes investe-se muito em campanhas de marketing e de comunicação, investe-se muito em terceiros que vêm contar histórias bonitas sobre a empresa ou sobre a organização, mas esquece que são as próprias pessoas da organização que são os seus melhores embaixadores. E, portanto, eu diria que esses 3 pontos para mim são absolutamente fundamentais no modo de comunicar, quer nas organizações, quer nos clubes desportivos. Nuno, estamos a começar, não sei se repararam, pela comunicação mais fora do campo, mas já vamos ao campo. É o maior desafio num canal de desporto chegar às pessoas? É um enorme desafio, mas eu antes disso, agradecer, como o João fez, aos irmãos Mira, mas além disso, uma homenagem a uma pessoa que para mim, quer dizer, acho que já vários no palco disseram, mas para mim foi uma surpresa incrível encontrar o engenheiro Jardim Gonçalves nesta sala e que eu tenho que dizer isto, não é? Eu sou gestor, portanto sou um emprestado ao desporto, eu hoje estou na Sport TV, tenho a honra e o privilégio de liderar uma marca extraordinária que tem 25 anos neste país, mas sou gestor de profissão e, portanto, eu de desporto fiz aquilo que o engenheiro Jardim Gonçalves dizia em palco que é importante fazer, quer dizer, pratiquei muitas modalidades como atleta amador, mas pouco mais do que isso. E, portanto, eu estou emprestado ao desporto, portanto, sou gestor. Comecei a minha carreira no Milênio BCP enquanto estudava na faculdade e ainda hoje revejo muitos dos ensinamentos que este senhor deixou e que, apesar de já ter abandonado o Milênio, consegue continuar com algumas asneiras que os gestores que lá estão hoje em dia fazem a manter o banco no primeiro lugar das preferências dos portugueses. Portanto, antes de mais, uma homenagem particular a uma pessoa que ainda hoje, com esta idade, me inspira muito.
Portanto, os maiores parabéns para os irmãos Mira foi trazer um homem que eu já vi há pouco, outra vez aqui a público, e que só por isso valeu muito a pena vir aqui. Segunda nota de melhoria desta conferência é que, curiosamente, e falando da dificuldade no desporto, e esse é um dos maiores problemas e dramas da Sport TV, de qualquer canal de comunicação, é que eu vejo muita gente importante, aparentemente importante nesta sala do mundo corporativo, vejo pouco daqueles que eu gostaria de ver. Dos que eu gostaria de ver, que são aqueles que são importantes no setor, que são os atletas, que são as estrelas, que são aqueles que entregam resultados, são aqueles que performam. E, portanto, que aparentemente são muito importantes no momento das transmissões em direto e depois desaparecem de cena. E quem vocês querem ouvir são eles. Quer dizer, as pessoas quando sonham em trabalhar na Sport TV, quando vêm falar comigo sobre o sonho de trabalhar na Sport TV, os miúdos que são recém-licenciados, em vez de irem para a Deloitte ou para o Millennium BCP, querem trabalhar na Sport TV, não é para trabalharem comigo. É porque sonham com a expectativa de encontrar o Cristiano Ronaldo no elevador ou de alguns jogadores de outros clubes. Eu falo dos da seleção, que é para não polarizar a sala. Portanto, dito isto, a coisa mais extraordinária que eu encontrei neste setor, que ainda hoje me surpreende e me choca muito, é que eu nunca me vou esquecer que na primeira semana que eu trabalhava na Sport TV, encontrei-me com um consultor conhecido em Portugal que me dizia que eu devia olhar para um gráfico da McKinsey, que a McKinsey tinha feito na altura, que analisava o gráfico de carga da EDP quando a seleção joga. Portanto, muitos de vocês não conhecerão este gráfico, é um gráfico que aparentemente não é propriamente público, mas que mostra, nos gráficos de carga elétrica nacional, a paralisação completa do país quando a seleção joga. Uma coisa que nem o Marcelo Rebelo de Sousa consegue fazer, o nosso querido Presidente da República, mais querido para uns do que outros hoje em dia, mas nem sequer o Marcelo Rebelo de Sousa, no seu auge de audiências, nunca conseguiu fazer isto. Portanto, primeira nota, um setor com uma responsabilidade inacreditável na educação, na formação e na capacidade de geração de valor económico para o país. E depois, curiosamente, também por esta razão, a razão porque para os gráficos de carga da EDP, que depois só voltam a levantar um bocadinho no intervalo do jogo, que mais uma vez se vê quando as pessoas vão à casa de banho ou à cozinha comer qualquer coisa no intervalo do jogo, e voltam a paralisar o país até o jogo terminar. Isto é uma coisa extraordinária. Coisa que não acontece em mais sítio nenhum. Eu nunca trabalhei em nenhum outro setor que tenha esta capacidade. E já trabalhei nas melhores empresas do mundo. Comecei a minha carreira no Millennium, na Procter & Gamble, fui administrador do Grupo Pestana. Trabalhei em setores extraordinariamente sexys. Nenhum setor tem a capacidade de agregação e de galvanização de uma nação como tem o desporto e, no caso de Portugal, o futebol em particular. Já se falou sobre isso. Curiosamente, o setor que pior usa os seus ativos. Eu trabalhei em marcas tão pouco sexy como Fairy, como Pantene, onde para nós era fundamental explicar às pessoas o que era a provitamina B5 para o cabelo, porque é que o Fairy desengordura mais os pratos do que os outros. E eu desafio a quem está nesta sala, quem é que sabe, ou quem é que consegue alinhar com o parceiro do lado, quando é que foi a última vez que o vosso clube fez uma promessa que cumpriu de um benefício? Porque é que muda a vossa vida para melhor? Eu não conheço nenhuma marca, eu lembro, quer dizer, o Millennium BCP conseguiu convencer os portugueses que valia a pena por dar dinheiro. Muitos ficaram, outros saíram, mas havia uma promessa por trás. Havia segmentos de clientes e havia uma promessa por trás, tinha que ser cumprida. O desporto não faz a promessa. Os clubes não fazem essa promessa. Os atletas que nós temos a ouvir falar, quem tem filhos aqui, eu tenho 5 filhos. O meu filho não se lembra de quando é que foi a última vez que ouviu o seu atleta preferido. Portanto, os agentes que devem comunicar, não comunicam. Os que deveriam comunicar menos, comunicam demais. Portanto, para terminar, primeiro, deixo duas reflexões. A primeira é que não percebo como é que trabalho no setor mais extraordinariamente sexy do mundo, que é o único que continua a achar de forma arrogante que pode inverter as regras do marketing. As pessoas compram e monetizam e estão dispostas a pagar o que muda a nossa vida para melhor. E o desporto não explica isto às pessoas. Não explica. Como última reflexão, eu acho que é muito importante alinhar o que é comunicação, não é? E eu aprendi neste setor uma coisa que eu, graças a Deus, eu aprendi. Vejo pouca gente a aprender. Eu, se calhar, aprendi mais depressa que vim de fora e senti o peso de um setor permanentemente em escrutínio. Tudo o que nós dizemos é sempre errado. Por se eu digo uma coisa sobre o Benfica, os do Sporting não gostam. Se digo do Sporting, os do Benfica não gostam. O do Porto, que entretanto também não gosta por outra razão. Quer dizer, um escrutínio obsessivo, fanático, tem a parte boa, que é por isso que se monetiza tanto o setor. E, portanto, alinhar que comunicação não é falar bem, não é saber estar bem em público quando estamos diante das pessoas, é saber que profundamente tudo o que fazemos comunica, inclusive é o silêncio. E, portanto, eu gostava de ver quem comunica demais no desporto, se calhar a comunicar de menos, porque temos muita gente a dizer muita coisa que não devia, e aqueles que aparentemente deviam dizer mais, nomeadamente os atletas e quem os meus filhos querem ouvir, quem paga o canal da Sport TV quer ouvir e que sistematicamente não aparecem. Portanto, um orgulho enorme trabalhar no setor, mas uma dor enorme trabalhar no setor mais extraordinário do mundo, que curiosamente pior consegue rentabilizar os seus ativos.
vou ter que acrescentar aqui uma pergunta à que tinha, que é se isto é verdade ou não. Ou seja, porque o Vítor é um agente do desporto, não é jogador, mas é treinador. E depois pergunto, e essa era a pergunta que eu tinha, e acho que não me esqueço de nenhum país: Portugal, Grécia, Turquia, Alemanha, China, Arábia Saudita, Brasil. Esqueci de algum? Acho que não. Isto são muitos. Eu ia perguntar, a minha pergunta inicial, sociedades tão diferentes se obrigam a uma preparação diferente na altura de falar para públicos muito diferentes. Olá, bom dia a todos, não é? Bom dia já, quase boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É assim, eu não sou muito de preparar discursos. Vou pegar aqui na deixa e vou dizer o seguinte. O que eu sinto, e o que eu senti sempre, enquanto estive em Portugal, foi que eu sempre quis ver programas desportivos, ou programas relacionados, neste caso, relacionado com futebol, comentados por gente do futebol, por gente que de facto fala sobre futebol. Não é? Nós, infelizmente, ainda vimos muitos programas. Eu não vejo porque não me acrescenta nada. Mas eu gostava de ver debates com treinadores, só treinadores. Eu gostava de ver debates só com jogadores, mas a falar de futebol, futebol na sua essência. E agora vou pegar e vou andar mais para a frente um bocadinho e vou dizer assim, eu nunca me preparei, eu preparei-me para ser treinador, um treinador apaixonado por futebol, uma coisa obsessiva, do ponto de vista do treino, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estratégico, mas não me preparei para ser um comunicador. E senti isso na pele, claramente, na minha passagem do Santa Clara para o Porto. E isto porque comunicar no Santa Clara não é a mesma coisa que comunicar no Porto. Comunicar na China não é a mesma coisa que comunicar na Arábia Saudita. E só sei lá, eu na China preparava, eu na China demorava 1 hora, por exemplo, de minha casa, 1 hora e meia, para chegar ao estádio para fazer a conferência de imprensa, né, aquela conferência antes do jogo, e a conferência durava 2 minutos. 2 minutos. Uma pergunta, está feito, vamos embora. Portanto, comunicar na China, preparar uma comunicação na China, não é a mesma coisa de comunicar, por exemplo, na Arábia Saudita, em que eu chego ao final de um jogo, quero falar de uma situação que se passou com o jogador e o jornalista diz que não posso falar, só posso falar do jogo, mas não posso falar dos jogadores. Portanto, isto são tudo, comunicar no Brasil vende muito mais a mentira do que a verdade. Infelizmente a comunicação também está muito a ir nesse sentido, não é? Porque uma verdade é verdade, não vende, não tem, mas se for uma mentira bem contada, aí vai vender muito. Portanto, a comunicação também vai na Turquia, por exemplo, lembro-me de uma página de jornal completa com uma entrevista minha que eu nunca dei na minha vida. Portanto, a comunicação e depois temos a comunicação de baixo, porque comunicar, quando nós estamos sentados aqui, de uma forma relaxada, e tem sido um prazer estar aqui, sinceramente, é a primeira vez que participo num evento com esta dinâmica e estou a gostar muito, sinceramente estou a gostar muito. É assim, é muito mais fácil relaxar. Se me perguntarem assim, o Vítor consegue comunicar, captar a atenção das pessoas quando está ali sentado, relaxado, e até sou capaz de contar umas histórias, até nos rimos todos, e eu acho que sou um bom comunicador. Se me perguntarem se eu sou um bom comunicador debaixo de alto nível de stress, sou um mau comunicador. Porque sou demasiado espontâneo. Não sou ator, não consigo. Há pouco estava a falar na espontaneidade. Eu antigamente preparava palestras para o jogo, preparava no dia anterior. E preparava a palestra de uma forma, lia aqueles livros, fui lendo para me preparar como treinador, preparava a palestra e aquilo fazia todo o sentido. Depois eu chegava na hora da palestra e não sentia absolutamente nada daquilo que estava a dizer. Quer dizer que entre aquilo que se
aquilo que se pensa e aquilo que se sente, vai uma diferença enorme. E é por isso que muitas vezes, esta espontaneidade, que devia ser, esta honestidade, que devia ser um valor, que devia ser uma qualidade, torna-se muitas vezes um ponto fraco. Não é? E isso aconteceu-me quando eu passei do Santa Clara para o Porto. Não estava preparado para comunicar para tanta gente, não é? E ser julgado por tanta gente. Okay? Hugo, já se falou aqui, o Hugo fez uma correção quando eu apresentei o Hugo, apresentei como árbitro. O Hugo corrigiu-me, disse antigo árbitro. Eu, para mim, quando se é árbitro, atleta a mesma coisa, treinador a mesma coisa, tenho esse entendimento. Hugo, o que eu pergunto é, já falámos aqui, às vezes, num ambiente um bocadinho muito pesado, em torno do desporto, e não devia ser assim. Eu pergunto muito diretamente se está na altura de os árbitros começarem a ter voz e se essa voz pode servir para que esse ambiente seja cada vez mais aquilo que nós pretendemos, ou se, por outro lado, no entendimento do Hugo, se pode acrescentar mais ruído. Boa tarde a todos, uma honra estar aqui neste painel. Só uma crítica então construtiva. Eu já não sou árbitro há 10 meses e há 10 quilos, agora sou só vídeo-árbitro, que acho que é uma atividade que vai ter muito futuro. Em relação à sua pergunta, obviamente que sim, somos um ator também deste teatro que é o futebol. Eu estive como árbitro profissional 16 anos na Liga, se falei 2, 3 vezes para a Sport TV, foi o que aconteceu. Das pessoas que aqui estão, quem conhecia a minha voz, Mr. Vitor Pereira, o Mr. Pedro Martins, Mr. Rui Vitório e os jogadores com quem fui contracenando ao longo dos anos. Não posso parar 10 meses. Obrigado. Cartão amarelo. Obviamente que sim, o árbitro é um ser pensante, temos árbitros neste momento em altos cargos do futebol português e acho que podemos ser bem-vindos a este palco comunicacional, devidamente treinados, sabendo também aquilo que devemos e podemos dizer, mas tem também havido passos dados nesse sentido. O exemplo disso, se calhar, não é muito mediático, mas é a Liga 3 que vai ter a final no próximo domingo entre a União Desportiva de Leiria e o Clube de Futebol Os Belenenses, e nesta fase final de competição e de apuramento das equipas que iriam subir, os árbitros participaram em conferências de imprensa juntamente com os treinadores dessas equipas profissionais, e acho que foi uma boa medida e um bom exemplo salutar de um futebol que se quer então cada vez mais puro. Eu, abrindo aqui a questão da comunicação agora, a pergunta é para os 5, por cada um na sua área. Lance-lhes o desafio, e quem sentir à vontade para começar, que comece, de se vocês tivessem, Nuno, por exemplo, falou na questão dos, se calhar, maior protagonismo aos jogadores. No caso do Vítor, do Hugo, 2, 3 medidas que se possam tomar e que sejam relativamente simples para que, de facto, cada vez seja mais saudável falarmos todos uns com os outros de forma saudável do desporto em Portugal. Alargando também aqui, eventualmente, ao ténis. Sabemos que o futebol traz uma grande carga, mas lance-vos esse desafio e estejam à vontade, quem quiser começar. Bruno, já está. Eu começo, porque é o meu maior desafio. Eu deixo 2 dicas muito rápidas. Uma, primeiro, ter coragem. Há uma falta de coragem inaceitável, inacreditável. Ou seja, há falta de coragem. A razão porque estes senhores não falam mais no nosso canal, eu acho que toda a gente sabe, toda a gente está aqui é do setor, todos sabemos porquê. Portanto, há um medo do setor permanente, e não é só do futebol. Há um medo no desporto de que os atletas falem, que os árbitros falem, que os treinadores falem. Há medo. Portanto, há uma falta de coragem inaceitável. E a falta de coragem é tipicamente indicador de mediocridade. E porquê mediocridade? Porque é muito mais fácil eu esconder as pessoas, enclausurar as pessoas, proibi-las de falar, do que dizer aquilo que o Sr. Jardim Gonçalves dizia no painel, treiná-las, formá-las. A maior parte dos treinadores, dos árbitros, dos jogadores, nunca tiveram na vida um media training. Isso é coisa inaceitável. Qualquer assistant brand manager de uma multinacional, quando começa a sua carreira, no primeiro ano de carreira, tem um media training, sabe falar à imprensa, sabe explicar. O João trabalhou na McDonald's, provavelmente um brand manager, depois de 6 meses na McDonald's, sabe falar à imprensa sobre o próximo lançamento. Uma estrela como um jogador de futebol, na maior parte dos casos, nunca teve um media training na vida. Isso é coisa inaceitável. E, portanto, por um lado, falta de coragem. Falta de coragem essa que é indicador de mediocridade, de não terem a coragem de formar os agentes desportivos que deveriam aparecer mais no nosso canal. Apareceram um pouco, é verdade. Nós sabemos porquê, não foi por falta de convite e porque nós não quiséssemos. Nós queremos dar aos nossos consumidores, aos nossos clientes, o que eles querem ver. E o que eles querem ver claramente são os árbitros, são os treinadores, são os atletas e não são os dirigentes e a malta corporativamente importante. Não é isso que faz o setor.
Quem faz o setor são os artistas, são os protagonistas. Eu lancei o texto com o Cristiano Ronaldo quando era administrador do Grupo Pestana e nunca tive nenhum outro sucesso comparável e tínhamos unidades de hoteleiras muitíssimo melhores. Nós tínhamos que reforçar 10 vezes a segurança quando inaugurávamos a unidade com o Cristiano. Porque as pessoas querem estar com o Cristiano. Não queriam estar com o Dionísio Pestana, que é um homem de um ponto de vista empresarial absolutamente extraordinário. Mas quando o Cristiano está ao lado do Dionísio, com o respeito enorme que eu tenho ao Dionísio e uma grande amizade que lhe tenho hoje, o Dionísio é o Dionísio e o Cristiano é o Cristiano. E o Cristiano é uma estrela que colocou Portugal no mapa e que tem uma carreira absolutamente inacreditável. E que é um case study mundial. Portanto, falta de coragem, claramente, indicador de mediocridade e uma falta de coragem também, depois no passo seguinte, que é formar os agentes desportivos e quem de facto devia falar mais. E já agora, se falassem mais esses, fazíamos com que também entrassem mais em silêncio aqueles que falam demais e não deviam falar tanto no desporto. João, primeiro não estava calmo. Bom, eu acho que a comunicação no desporto é, obviamente, muito difícil, porque há um fator emocional enorme, não é? Eu, aliás, tenho grande dificuldade de me lembrar de um penalti bem assinalado contra o Benfica. Portanto, é difícil de comunicar com tanta emoção num país que vive à volta do desporto, em particular do futebol, obviamente, que para os jornalistas e para os árbitros e para os treinadores ainda se torna mais difícil. Eu diria, falando de medidas concretas, é impossível uma boa comunicação se o produto for mau. E, portanto, eu acho que antes de nos focarmos na comunicação, temos que perceber o que é que nós temos que fazer para melhorar o produto. E nós temos condições excelentes para ter um produto extraordinário, que é o nosso futebol. Mas não o podemos ter enquanto houver falta de transparência, falta de explicação e falta de responsabilidade de quem não contribui para melhorar o produto. E eu dou dois exemplos. Primeiro, eu acho que é difícil vender bem um produto, quer seja com a centralização ou sem a centralização dos direitos televisivos, se não houver responsabilização de comportamentos que não melhoram esse produto e que, obviamente, só afastam as pessoas do futebol. Primeiro exemplo. Portanto, uma justiça desportiva que funcione de uma maneira célere e que responsabilize quem não contribui para melhorar o produto. Segundo exemplo, numa lógica de transparência, eu acho que o VAR foi muito importante para clarificar algumas decisões que são tomadas, mas não entendo porque é que as decisões que são tomadas pelo VAR não são comunicadas. Porque eu vivi nos Estados Unidos e vi isso começar no futebol americano e não há nada mais transparente, e agora no beisebol, por exemplo, portanto não há nada mais transparente do que um árbitro explicar porque é que toma uma decisão e ouvir-se as comunicações entre um árbitro e um VAR. Acho que isso ajudaria a clarificar o desporto, ajudaria a dar mais transparência e com isso acho que o produto seria melhor e a comunicação seria mais fácil. João, estes são pontos que acredito também estejam na sua cabeça quando promove um evento, quando tem um grande evento para comunicar ao público. Sim, eu gostava de vir aqui à questão dos atletas. Acho que é uma oportunidade boa de falar na organização, porventura pioneirista no mundo, a organização dos tenistas. Os tenistas daqui há uns anos atrás, como de 1900, finais dos anos 80, criaram a sua própria associação, a Associação dos Tenistas Profissionais, o célebre ATP. Portanto, dialogaram entre eles, e há jogadores de ténis de todas as nacionalidades, de todos os continentes, e juntaram-se. E pouco tempo depois, esse ATP passou a ser dono a 50% do circuito mundial do ténis, o ATP Tour. Portanto, os jogadores têm 50% e nós, os donos, promotores dos torneios espalhados pelo mundo, todos juntos, temos outros 50%. E o CEO é deles. É nomeado principalmente pelos jogadores. Portanto, a partir daí, há todo um diálogo, há todo um convívio que não se vê no futebol. Imaginemos uma associação dos jogadores de futebol a mandar, ou pelo menos a ter uma voz interventiva nos respectivos campeonatos, nas respectivas ligas, uma coisa perfeitamente impensável. Mas o ténis e o golfe também tem uma organização semelhante,
E então, desportos exemplares. O PGA European Tour e o PGA americano. Não há organizações desportivas com campeonatos mundiais todos os anos, não é como o futebol, porque é só de 4 em 4. Nós, no ténis e no golfe, conseguimos organizar os campeonatos do mundo todos os anos isto acontece. E a intervenção dos jogadores é fortíssima. E nós, donos dos torneios, no fundo, que criamos o ganha-pão para os atletas do ténis profissionais, né? Estamos ali e damos-nos todos muitíssimo bem. Eu conheço bem a história, estive na origem da fundação desse ATP e do ATP Tour, quando criámos o Estoril Open em Portugal em 1990, fomos fundadores do Tour e, portanto, tenho acompanhado bem essa cena e é um grande exemplo para todas as outras modalidades esportivas. Infelizmente não se vê essa réplica a acontecer. Vamos já passar aqui a bola ao treinador para ver o que é que ele diz. Vítor, podemos ter jogadores a falar mais? Enquanto treinador, isso é uma realidade. Às vezes parece que, perdoe-se se estiver enganado, mas parece que há algum receio. Falava-se o que é que o jogador vai dizer, o que é que o treinador vai dizer. Temos que ultrapassar isso de vez? É assim, eu estava aqui a pensar durante a conversa... Teve alguns jogadores que teve medo do que eles pudessem dizer? Não, eu sinceramente, eu sou um treinador de partilha de lideranças, de partilha de tarefas, de partilha de responsabilidade, atribuo responsabilidade a cada um e gosto que o jogador, gosto de sentir o feedback dos jogadores, gosto de perceber o que é que eles estão a sentir dentro do campo. Agora, o futebol é uma área extremamente competitiva. Eu estava aqui a pensar, bom, eu durante os últimos anos da minha carreira, eu tive muito pouca oportunidade para estar com outros treinadores e para conversar com outros treinadores. E se calhar só neste tipo de evento é que eu, sei lá, vejo o Pedro Martins, há pouco vi o Rui Vitória, e nós passamos anos e anos a competir e não temos a possibilidade de estarmos juntos, de partilharmos aquilo que são muitas vezes as nossas angústias, porque nós vemos muito o futebol, a parte, ou julgamos que a parte boa do futebol, não é? que aquilo que é mais visível, mas é um sofrimento horrível. Nós passamos momentos de grande sofrimento. Isso não tenham dúvidas absolutamente nenhuma, de uma solidão, de uma pré-depressão. Por isso é que, para não fugir ao tema, aqui, quando o Covid disparou, houve uma iniciativa de partilha de alguns treinadores partilharam aquilo que sentiam relativamente ao treino, relativamente ao jogo, e eu achei a iniciativa uma coisa extraordinária, porque só se falava de futebol, de facto. Falava-se de futebol e cada manifesto era uma pontinha, era o levantar de uma pontinha para uma reflexão e para eu próprio poder evoluir no meu treino e no meu jogo. E era isso que eu gostava de ver, sinceramente, o que eu gostava de ver, e não tenho problema absolutamente nenhum de ir à televisão, ou de ir seja onde for, se for para falar de futebol. Para falar de futebol, que é daquilo que eu sei. Porque eu costumo dizer, a falar de futebol, falem-me do pormenor dos pormenores, que eu estou preparado para isso. Portanto, isso eu gostaria de partilhar. Eu gostaria que houvessem programas televisivos e de rádio, onde verdadeiramente se falasse de futebol. Mas concordo também que vivemos num país em que parece que temos medo de dizer ou de partilhar a informação com os outros. Eu nunca me senti assim. Eu gosto de partilhar, eu gosto de conversar sobre futebol, eu gosto de partilhar ideias, gosto de estar com as pessoas, mas infelizmente é um mundo competitivo em que muitas vezes vestimos a camisola dos clubes e vestimos uma pele que às vezes nem é nossa, mas que parece que fica bem e que de facto altera aquilo que devia ser uma coisa bonita, uma coisa. O futebol é bonito, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, se for bem tratado. Quando é maltratado,
é porque nós normalmente pegamos muito naquilo, o que comunicamos. Eu antes de ir, agora lembrei-me, eu antes de ir para a Arábia Saudita, antes de ir para a Arábia Saudita, saí do Porto para a Arábia Saudita. Quer dizer, eu saí da Liga dos Campeões para trabalhar, para ir fazer um camping, não é? Para ir fazer lá uma pré-época, nas montanhas, à meia-noite, a treinar à meia-noite, em condições completamente que não tinham nada a ver com aquelas que eu tinha antes, não é? No Porto. Mas o que é que eu quero dizer com isto? A ideia que eu tinha da Arábia Saudita era de um país de terroristas. Um país de terroristas. Era assim, bom, aquela gente vou-me manter numa alhada, porque é aquilo que nós sabemos do país. E isso acontece-me em todos os países que eu chego. Eu tenho uma ideia do país, chego à China e tenho a ideia do país, porquê? Porque de facto a imagem do nosso futebol é exatamente a mesma coisa. Qual é a imagem que vende? A imagem que vende é o final de jogo que deu confusão. Não o próprio jogo. Então não vamos falar, eu vejo programa, ainda outro dia estava a ver um programa, esta semana, em que falou-se o programa todo daquela parte final do jogo do Porto com o Casa Pia e não se falou do jogo. E isto é que me incomoda. Para quem ama o futebol, para quem de facto adora o desporto, temos que arranjar uma forma de parar isto. E eu concordo que quem está no futebol, treinadores, jogadores e muito mais, árbitros, VARs, porque o VAR, a comunicação do VAR com o árbitro às vezes também parece-me a mim que não está a funcionar bem, não é? Em muitos casos não funciona bem. Portanto, mas eu quero dizer que todos juntos temos responsabilidade e temos que melhorar isto, porque de facto o futebol acaba o jogo, é bonito, porquê? Porque o jogo não acabou, o jogo dura a semana toda, porque as discussões à volta do futebol é que se torna a magia só do que acontece lá dentro. Não é? Mister, muito obrigado. Estamos aqui a correr. O Hugo já está habituado a estar sob pressão. Hugo, o apito final. Não vou fugir. Rapidamente, em 30 segundos. O Vítor falou na questão da imagem. Como é que se pode defender a imagem dos árbitros através da comunicação? É sobretudo uma ideia de maior humanização, pode passar não pela conferência de imprensa no pós-jogo, porque não vamos, e desculpa a provocação do Dr. Noronha Lopes, não vamos fugir do penalti e do penaltizinho, mas tudo o que sirva para humanizar a arbitragem vai trazer um maior respeito aos oficiais desta prática. Em relação à questão de serem conhecidos os áudios entre VAR e árbitro, isso será para muito breve. Esta semana na Inglaterra, na Sky, apareceu um novo programa onde isso é tratado entre o mais alto dirigente da arbitragem inglesa e os jogadores profissionais. No Brasil, o Mister teve várias oportunidades de ouvir os áudios do Campeonato Brasileiro, os áudios da CONMEBOL, e tudo isso servirá para uma maior humanização e, sobretudo, para trazer maior respeito aos árbitros, que é o que se quer. Meus senhores, muito obrigado. Foi ótimo.